Oi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dele tá bom? Radialista, é igual. Então, estamos chegando hoje, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, assistindo. Chegamos ao 5º episódio do Papo de Pub. Hoje, pessoal aqui, ninguém com a camisa do time que torce na Inglaterra, porque não foi um primeira semana que dá ruim pra todo mundo, né? Foi um pouco triste. Então, tô aqui, Diego Boi, mais uma vez, ao lado do Joca. Paelin com a camisa do Batistuta, Fiorentina. E o nosso super convidado, presença super especial, João Vitor Cirilo. Queremos agradecer até a Itatiaia por ter nos emprestado nosso amigo, liberado nosso amigo para participar. Seja muito bem-vindo, Cirilo. Abraço, meus amigos. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Amigos pessoais, primeiramente, né? E tenho acompanhado vocês também. Muito sucesso no projeto. Uma honra estar com vocês aqui. Infelizmente, depois de uma traulitada Vamos começar, né? bela, né? Como o lado de cá não foi muito feliz. Não foi legal, não, né? Não, né? Eu tava até um pouco feliz, né? Pra quem tá assistindo aí, eu tô com a camisa do Cruzeiro. Até aproveitando aqui, a gente grava aqui no seu podcast BH e a gente divide o espaço com o pessoal do Cruzeiro. E hoje a gente teve um problema de luz aí pra gravação. Eles citaram a gente lá no programa, então agradecer a moral deles também. E dar a moral lá, torcedor cruzeirense que acompanha a gente, pode ir lá, né? Assistir, escutar eles, que é muito bom também. No horário do jogo, né? Eu falei semana passada que eu estaria no Mineirão vendo o jogo do Cruzeiro, mas eu tava com meu celularzinho acompanhando o placar e não foi legal acompanhar isso, porque o Cruzeiro já tava ganhando de 3-1, então eu falei, agora eu posso me preocupar com o jogo de Manchester, né? Vamos ver. Aí era assim, 1-0. Aí o VAR veio, né, pra gente. Logo no comecinho, gol anulado, né? Acho que foi com 5 minutos de jogo, né? Aí anulou o gol, falei, ó, vai dar pra gente, talvez. Vai dar, né? Quem sabe. Vislumbre. E eu não vi o jogo, mas, tipo assim, pelas estatísticas, parecia que não tava tendo finalização, não tava tendo nada, mas posse de bola, parecia que o Manchester tava tendo mais posse de bola, né? Não sei se era efetivo, se tava tendo alguma coisa. E aí passaram algum tempo e tava 2-0 pro Liverpool, né? E o Casemiro, né, cara? O que tá acontecendo? O pessoal lá na Inglaterra já vem criticando ele há algum tempo, até porque é um dos maiores salários, se não for o maior salário do elenco, né? Os 2 primeiros gols do Liverpool, primeiro uma saída de bola errada, que ele dá no pé do jogador do Liverpool, né, saída do Manchester, e no segundo gol ele perde uma bola ali na saída de bola também do United, que se fosse no Brasil, talvez seria até falta, né, aquela falta que o jogador já cai abraçado na bola. Certamente seria falta, E acaba que roubada de bola, 2-0 pro Liverpool ainda no primeiro tempo. Ontem eu tive o desafio, a gente tá gravando na segunda-feira, né, enfim, tô falando ontem, mas eu tive o desafio de assistir 3 jogos ao mesmo tempo, né? Que eu tava na transmissão do Atlético contra o Grêmio, do Cruzeiro contra o Atlético Goianiense, e assistindo a partir ali do segundo tempo dos 2 jogos brasileiros, o jogo do United. O jogo não tava acontecendo muita coisa, né? Não tinha grandes assim, o goleiro tá fazendo uma grande defesa, o Naná tá pegando, não tinha nada disso. Foram 2 falhas, claramente falhas individuais, né? E o Liverpool é meio absurdo, né? Porque eles roubam a bola, né? E 5 segundos depois eles estão no gol. E foi o que aconteceu. A primeira, o Casemiro, como você descreveu, deu no pé do Gravenberch, e aí ele vai, já joga na ponta direita, o Salah cruza e sai o gol. E a segunda, numa falta que se marca no Brasil, mas lá não é falta, e não é falta mesmo. Sim. Tem que seguir a disputa de bola. O Casemiro parece que não viu que tinha alguém atrás dele, achou que estava ali, desligadaço do jogo ontem. E aí, na vertical, acabou roubando a bola também e saindo na cara do gol. E ali acabou o jogo, né, gente? 2-0 pro Liverpool. Mesmo, tem que fazer. Mesmo dentro de casa é muito complicado. Até em outras temporadas o Manchester já buscou resultados assim, mas você falou do Casemiro desligado. É até uma coisa que a gente começou a falar aqui quando a gente começou a fazer o programa, esse ano ele vai sair, ele fez os 2 primeiros jogos da temporada, ótimos jogos, né, que foi a final da Community Shield e a estreia da temporada. Verdade. E agora, tipo assim, já voltou a ser o que foi na temporada passada, né, tipo assim, claro, foi um jogo, a gente não sabe o que aconteceu, por que ele tava tão mal, desligado. Teve até um outro lance na lateral, que ele pega a bola, parece que vai sair para um lado, não consegue sair para o outro, a bola acaba saindo, assim, realmente ele estava fora do jogo de ontem e sendo um jogo super importante contra o Liverpool, que falou. Foi substituído no intervalo, né? Foi o moleque que estava estreando. O moleque de 20 anos da base, assim. Estreia na Premier League, no Clássico, perdendo de 2-0 em casa. Mostra realmente que não estava preparado, assim, a gente falar que o Casemiro não estava preparado para o jogo. Mas alguma coisa aconteceu, cara. Alguma coisa aconteceu. Aí começou, né, tipo assim, a galera falou, a pior atuação da carreira dele, a mídia inglesa caiu em cima dele mesmo, os torcedores do Manchester também criticando, é claro, você perde um clássico de 3-0 dentro de casa, a torcida não quer saber quem que é. Até a esposa do Casemiro, não sei se vocês viram, postou um story no Instagram, ele tem na casa dele,
não todos, mas tipo assim, os títulos que ele ganhou com o Real Madrid. Então tem lá as Champions League, as taças e tudo mais. Ela postou só isso no story dele. É claro, tipo assim, a torcida não quer saber da história dele. O Casemiro é um dos maiores volantes da história mesmo. Mas o que ele fez ontem, o torcedor perde um clássico, um jogo dessa importância, ele vai cair matando em cima de quem seja. Vamos ver, vai ter a data FIFA agora, 15 dias pro Ten Hag eu Infelizmente, preparar. 15 dias de tristeza sem futebol. O Brasileirão não para, né? Não, até parou o Brasileirão. Parou um pouquinho. Vão ter 2 jogos adiados e volta na Copa do Brasil. Um dia depois da data FIFA, né? A Inglaterra ainda demora o certo da data FIFA. Mas ele já vai ter o Ugarte agora treinando por 15 dias para ver se o Casemiro vai perder a vaga, como é que vai ser isso aí, vamos ver o que o Ten Hag vai arrumar lá. Acho que é o caminho natural, né? O caminho natural, o Ugarte virar titular. Pelo que o Ten Hag fez no Clássico, eu acho que era a escalação que eu faria também, eu acho. Talvez eu não colocaria o Rashford para jogar, tá meio freio de mão puxado, né? Tá meio devagar nesse começo de temporada. Mas o restante, acho que era aquilo mesmo, botou o centroavante, o Zirkzee que chegou agora, botou para jogar, botou o Delite, que é o zagueiro contratado para ser titular para jogar, Maguire no banco, botou o Bruno um pouco mais para trás. Então, assim, eu acho que vai melhorar. Tomei Petkovic, né? Depois da Copa de 14 as coisas vão melhorar. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que esse time tem capacidade de conquistar uma vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Jogadores, né? Que eu acho que é o grande objetivo também, né? Não dá para pensar em brigar com o City e Arsenal pelo título. Acho que não dá. E mas... Liverpool também, né? Desculpa, City, Arsenal e Liverpool, né? Os 3. Não acho que dá para pensar em título, mas para brigar por uma vaga de Champions, acho que dá. Mas alguns recados nesse jogo, né? Alguns recados foram dados. O trabalho é longo, tipo assim, eu acho que o Ten Hag vem disso. Temporada passada foi muito ruim. Ele teve uma primeira temporada muito boa, que eu acho que influenciou muito nesse pensamento da galera. Mas a gente aproveitando falar de Manchester City, você estava lá há 15 dias atrás, né? Mais ou menos. Logo após as Olimpíadas, né? Você estava fazendo a cobertura das Olimpíadas, e depois você deu um pulo lá no Old Trafford. Fui na estreia, primeiro jogo da temporada, né? Contra o Fulham. Talvez esteja faltando você no estádio, né? Eu digo pra vocês que enquanto estive em jogos, tenho 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido. São as estatísticas que dizem. 1-0, tranquilo. 3 pontos somados. Ótimo, mas conta pra turma como que é realmente presenciado do estádio, porque a galera tem um sonho de ver um jogo da Premier League do estádio. A gente teve a oportunidade em 2017, o Pai Link do Tottenham, mas estava lá acompanhando a vitória do Arsenal com a gente, 3-0, 2 gols do Welbeck, um do Lacazette, Arsenal 3-0 no Bournemouth. Mas conta pra gente um pouco da experiência, como foi? Assim, eu estive lá em Paris, né, durante 3 semanas de cobertura olímpica e depois aproveitei para emendar ali 12, 13 dias de férias. Então permaneci em Paris alguns dias e aproveitei para ir a Londres, para ficar mais dias em Londres. E quando a gente estava com a logística meio que definida assim, minha esposa e eu, a gente viu a tabela da Premier League, vamos ver se já saiu. Aí tinha acabado de sair a tabela e, por sorte, o primeiro jogo da Premier League seria o jogo do Manchester em Manchester. Aí tem que ir. Foi na sexta, né? A abertura da temporada. Foi na sexta-feira. Aí eu voltaria para Londres, para Paris, verdade, na sexta, e decidi voltar no sábado para poder ver o jogo na sexta. E aí é tudo muito fácil, né? Assim, a gente aqui no Brasil as grandes distâncias nos impedem de ter um transporte assim ferroviário, e a falta de interesse também, né? Poder público. Lá o deslocamento é tudo muito fácil. Assim, eu fui da Inglaterra, eu fui de Paris para a Inglaterra de trem e também já de Londres para Manchester também de trem. Cada distância de 2 horas. Não, 2 horinhas. Você pegou o trem? Peguei o trem lá da Eurostar, que passa debaixo do mar, né? Um negócio bizarro, né? Enfim. Aí você tá em outro país e o outro trem também de 2 horinhas de Londres para Manchester. O que mais me chamou a atenção é que tudo a gente estava conversando até fora do ar, tudo é absolutamente muito fácil. Eu preferi ficar uma distância ok ali do hotel pro estádio, é uma distância ali de 5 minutos de carro, de trem também a mesma coisa, do metrô da cidade. Então tudo é muito fácil, você para na porta do estádio, você tem uma pequena barreira ali policial para ver se você está carregando coisas estranhas na mochila, ou na bolsa, no caso das mulheres. Você passou dali, você já está dentro do estádio. Você já está na área. Para comer é muito fácil, porque tem uns 200 food trucks dentro da área de esplanada, como se fosse aqui em Belo Horizonte, Mineirão, Arena MRV, tem uma esplanada. Tudo ali perto. Para você ir à loja do clube é muito fácil, e você não espera 10 segundos para pagar o que você comprou, porque tem 30 pessoas de caixa para te atender. Loja lotada, né? Loja abarrotada, 1000 pessoas dentro da loja. Ninguém espera 10 segundos para pagar o que você comprou. Você entra e sai com tranquilidade. E já nessa área interna onde eu estou falando com vocês, você entra para a esquerda, você já está na área de acesso à arquibancada.
O estádio é um estádio um pouquinho mais antigo, então é muita escada. Dessas arenas novas ainda. Alguns problemas de acessibilidade, eu acho, muita escada, então tem setores específicos para quem tem dificuldade de locomoção. O cara que é cadeirante vai ter que ficar lá embaixo, mais caro, enfim, tem tudo isso. Mas é tudo absolutamente muito fácil. Aqui no Brasil, todos nós aqui já frequentamos a arquibancada com frequência, é um martírio ir a campo, né? Nossa Senhora. É muito difícil, você pega muito trânsito. Hoje. Um jogo do Cruzeiro, domingo às 11 da manhã, 60 mil pessoas, é muito difícil, é muito trânsito, você tem que andar muito, você tem muita dificuldade, aí tem uma briguinha lá pra trás, é gás de pimenta pra tudo quanto é lado, e é tudo muito difícil. A principal impressão que eu tive é que lá é muito fácil, é muito prazeroso, assim, é mais prazeroso do que aqui. Eles entendem que o jogo é um evento, né, tipo assim, tentam facilitar o lado do torcedor e experiência. Falam um pouco de, tipo assim, é tudo muito comercial, tipo assim, não tem muito, eles falam, né, não tem muito torcedor, muito turista e tudo mais, mas eles projetam isso pra ser a experiência total do cara lá, né, igual você falou, é fácil de você chegar, o cara que não conhece a cidade, ele pega um Uber e ele para na porta do estádio. Aqui no jogo do Cruzeiro, se você for pegar um Uber, até você conseguir chegar na porta do seu local, você vai demorar. Lá, pra você entrar na loja do clube para adquirir algum produto, porque o cara que é turista, que não vai todo jogo, ele vai querer comprar uma camisa, uma lembrança, todos os produtos que você quiser alguma lá. Coisa especial. Então, assim, eles entendem esse lado e é por isso que é tão, né, gigante também, né? Facilita todo esse lado comercial do torcedor. Você tem toda a infraestrutura da cidade que facilita que você faça isso. Se você quiser de metrô, é a mesma coisa, a mesma distância, a mesma situação, o mesmo tempo que você vai gastar. Mas essa questão da experiência do torcedor, ela é muito melhor do que a experiência que a gente tem aqui, né? Por diversos aspectos, esse que a gente está citando. Eu acho que é culturalmente diferente, né? Aqui você compra um ingresso para um setor. Por mais que seu ingresso tenha um número, o seu lugar não vai estar marcado. Então, se você quiser ficar naquele lugar específico, você tem que chegar bastante mais cedo, né, na verdade. Tem que chegar bem mais cedo. Então, assim, e tem a história do turismo do futebol. Acabou de sair, há 3 dias, a tabela da rodada que vem do Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, se você nasceu lá no Pernambuco, ou melhor, se você é mineiro e mora em Pernambuco e quer vir a Belo Horizonte ver um jogo do Atlético ou do Cruzeiro, até 3 dias atrás você não sabia o jogo do domingo da semana que vem. Seria na sexta, no sábado ou no domingo. Aí, imagina, olhar preço de passagem, olhar talvez sua escala de trabalho, estadia, o custo. Não existe turismo do futebol no Brasil. Eu aqui fiquei sabendo 2 meses antes que o jogo seria numa sexta-feira, pude comprar uma passagem com um pouco mais de tranquilidade, também não é barato, claro, porque a moeda, a diferença é muito grande, mas com um pouco mais de tranquilidade, pude me planejar para estar num lugar onde aqui no Brasil eu não conseguiria fazer, né? E aqui no Brasil a gente tem muita mudança ainda, igual você falou, né? Pra semana que vem a gente não sabe... Não tinha tabela. Quando vai ser o jogo. E às vezes você sabe e ainda altera bastante, tipo assim, sem nem ligar pro torcedor, né? Vai trocar o jogo de sexta para sábado. Eu acho que até o do Atlético dessa semana contra o Grêmio... Seria às 4, passou para 11. Tarde, passou para 11. Faz muita diferença. Porque se você trabalha na segunda-feira de manhã, é diferente você ir a um jogo no domingo às 11 ou no domingo às 8. Né? É completamente diferente, muda completamente seu planejamento. Então, falta isso para entender o futebol de uma forma mais ampla. E a experiência dentro do estádio, em relação... Eu fui no jogo do Manchester também, sempre falava, né? A torcida não é tão boa, né? Aquela torcida de aplausos. Eu até achei a torcida ok, pelo que eu escutei. Eu achei que seria bem pior. Né? Pode depender do setor que você vai, também tem isso no Brasil, mas como é que foi essa experiência lá dentro, de assistir o jogo, de estar dentro do estádio também? Visibilidade maravilhosa, né? Qualquer canto do estádio você assiste muito bem. Eu comprei um ingresso que era na linha de fundo, mas na curva, assim, né? Na curva com a visão do campo um pouco mais direcionada, assim, na diagonal. Você assiste com perfeição qualquer canto do campo, você não precisa ficar levantando para olhar assim no cantinho, para ver se você tá vendo a bandeirinha de escanteio, não tem nada disso. Visibilidade perfeita. A torcida, eu acho que a torcida inglesa, né, de um modo geral, assim, ela é um pouco mais de bater palma e cantar um pouquinho, né? Canta, fica 30 segundos calado. Aquela história, ingresso muito caro. Então, por isso que dizem que a torcida visitante, ela muitas vezes cala a torcida do estádio, né? Porque no visitante vai só o cara que vai pra apoiar mesmo, que a gente fala, o torcedor maluco. Talvez o cara que tá pagando esse ingresso muito caro não é nem um cara que vai lá, às vezes, pra torcer, é o cara que vai lá pra ver o time ganhar. Isso. É isso aí. Mas achei um ambiente bem legal, assim, é uma característica diferente de se adaptar. Até no trem de volta de Manchester pra Londres e depois para Paris, uma menina que é brasileira estava conversando com a gente, ela falou, levei meu esposo que é daqui no Maracanã, e ele ficou louco, ele falou, que isso, é muito diferente daqui, o ambiente ele ficou completamente louco, porque realmente é muito diferente, a torcida no Brasil é completamente diferente.
Mas achei bem legal também essa questão de experiência interna do estádio, de calor da torcida, nada, não esperava que fosse um jogo de Atlético e Cruzeiro, mas foi uma experiência legal também. E, sei lá, conta pra gente, eu já falo, dos meninos eles já sabem, a partir de mais ou menos 2008 eu comecei a acompanhar o Arsenal, aí sim, hoje já sou, sei lá, tem 3 tatuagens, mas e o United, de onde que surgiu? Já sei, vou torcer pro United, estou gostando. O meu era mais ou menos, a explicação é mais ou menos porque era na época que o time tinha construído o Emirates há pouco tempo, o Emirates foi inaugurado em 2006, então o Thierry Henry já tinha ido embora para o Barcelona, o time sem dinheiro para contratar, e ainda assim o Wenger mantendo o mesmo estilo de jogo, propondo o jogo para frente, usando muito menino da base, até porque era uma necessidade, já que o time não tinha dinheiro, e isso foi uma coisa que foi me cativando. E o United, de que foi? Tive algumas eras, assim, enquanto criança, né, eu vi muitos grandes times, assim, jogarem. Teve uma época que eu ficava encantado com aquele time do Real Madrid, mas não de torcer, assim, de querer, mas ficava assistir, né? Aquele time que tinha 200 grandes jogadores. Barcelona. Depois o Barcelona, com o começo do Messi ali, aquela reta final, pós-Ronaldinho, também eu gostava bastante, mas sem torcer. O Manchester, daquelas finais de Champions, daquela chegada ali naquele momento, me chamava muita atenção, de Wayne Rooney, do Cristiano Ronaldo crescendo. E aí, assim, eu não tinha um time pra falar que eu torcia ali de 2010 pra frente. Quando o Cristiano Ronaldo voltou agora, eu lembrei dessa época do Manchester United. Eu falei, caramba, né? Eu tinha bonezinho e tal, não sei o quê. Não tinha camisa na época, mas tinha um bonezinho e gostava de assistir os jogos. Eu acho que o futebol inglês sempre teve uma característica que me chamou muita atenção, que era esse jogo mais rápido, né? Mais vertical. E eu acho que essa história do Alex Ferguson ser um cara muito identificado com o clube, essa identidade também me chamava muita atenção. Esse negócio do time que metia gol no final o tempo inteiro, que depois dos 80 é o time que não ia perder o jogo, estava empatado, ele ia ganhar o jogo, sempre me chamou muita atenção. Mas eu acho que essa chama foi reativada quando o Cristiano Ronaldo voltou, o quê? 5, 6 anos atrás? Não, tem menos. Tem menos? 2020... Foi no meio da pandemia. Acho que foi na pandemia. 2022, 21 para 22. Acho que tem umas 2 ou 3 temporadas que ele saiu e deve ter ficado 2 anos, eu acho que foi algo em torno disso. Uma sexta-feira ele anunciava. E isso me reativou essa chama. Eu falei, caramba, é mesmo, né? Eu gostava pra caramba desse time aqui, acho que eu vou começar a torcer mais, assim. Acho que vou começar a ir mais a jogo, consumir mais produto e tal. Porque faz falta, assim. Eu sempre assisti aos jogos, mas sem essa grande identificação. Acho que foi uma chama que foi reativada com essa história do retorno do Cristiano Ronaldo, que é uma referência. E, curiosamente, o Cristiano Ronaldo não é o cara que eu mais gostei de acompanhar. Eu era mais Messi do que Cristiano. Sim, mas sem brigar. Sem ter briga. Né? Ele voltou na temporada 21-22, isso mesmo. 21, então. Então, tem aí, nós estamos indo para o 4º ano aí, seria se ele tivesse permanecido. Isso foi assim, aumentou essa chama antes, mas eu já gostava do United, já tinha esse gosto, desde aquela época lá, bem passada. O torcedor do Manchester pegou a era que o futebol chega, né, no Brasil, né, o futebol europeu, mas a gente tem, igual o pai, ele tá com a camisa da Fiorentina ali, muito pelo futebol italiano, chegando aqui primeiro, né, nos anos 2000, anos 90, 2000. Aí tem o Milan de ouro também, a Internacional, que era um time muito bom. Aí depois vem os Galácticos, vem o Barcelona, e o Manchester sempre teve ali no topo do futebol inglês, né? Então quem assistiu o futebol inglês, aí tinha a briga com o Arsenal, aí tinha a briga com o Chelsea, depois a briga com o City. E agora, modificando um pouco, né? Porque desde 14 pra cá, vamos falar assim, é o City que domina, o Liverpool, muita gente torcendo. Aí agora o Arsenal também voltando, né? Um pouco, tá crescendo um pouco. Vamos contar que daqui a pouco o Manchester vai voltar de novo. Né? Mas vocês não acham que vai trocar esse treinador? Não, por exemplo, o Ten Hag já tava nervoso. Vocês falaram do Gart, ele bravo que só. Ele falou, não, só se eu for o Harry Potter pra encaixar o Gart já no time, o pessoal perguntando da data FIFA, que ia ter a pausa, né? Como a foi gente fazer? Soltou, ela na verdade, ela foi antes do jogo. Ela não é depois do jogo. Né? Então, tipo assim, o Fabrício que soltou essas aspas dele aí, ele falou isso antes do jogo. Eu confesso que eu não trocaria o Ten Hag, eu fiquei feliz que ele ficou da temporada passada para baixo, para trás da atual, que eu acho que aconteceu o processo que foi o que eu falei. Quando o Ten Hag chega na primeira temporada, é a que o Cristiano Ronaldo vai embora. Então, no início, foi uma loucura, né? Porque toma de 4-0 perde do Brighton em casa, aí toma de 4-0 do Brentford, uma atuação horrível. Horrorosa. Nem a culpa era minha. E aí começa a, tipo assim, o Manchester gasta no Antony, aí gasta no Casemiro, e aquela temporada dá muito certo. Né? O Manchester chegou no final da temporada, ele ganhou uma Copa, perdeu a outra pro City. Na Liga Europa, perde porque o Martinez machuca num jogo, e o Varane também, um jogo que a gente tava ganhando em casa de 2-0.
toma um empate, aí vai perder fora, e foi bem no campeonato inglês. Então, assim, a primeira temporada, que era para ser uma temporada ok de reconstrução, ele foi muito bem. Então, ele subiu o sarrafo para a segunda. E a segunda foi horrível, por causa das lesões. Então, agora, vamos ver o que vai ser essa terceira. Acho que não dá para ficar trocando de treinador igual o Manchester vem fazendo desde que perdeu o Alex Ferguson. Não acho que seja o principal problema o treinador, acho que tem problemas, mas não acho que seja o principal. O Manchester, até nessa história do estádio também, por exemplo, é um exemplo, né? É um estádio mais velho, que a turma esqueceu que tinha que reformar, tipo, um time que arrecada o que arrecada, que tem a receita que tem, não pode deixar a sua infraestrutura ficar desleixada. E eu acho que o time ficou um pouco desleixado também. Essa história do Glazers out aí, que ficavam toda hora falando, né, de pedir pros donos. Os caras largaram o time, né? O time tava meio largado. E é o Manchester United, sabe? Não é um time de terceira prateleira da Inglaterra que pode se contentar em lutar para terminar e pegar uma vaga de Liga Europa. E ao mesmo tempo vendo o rival da cidade ganhando tudo, né? Crescendo e ganhando tudo. Tinha isso, que nunca foi um rival histórico, mas que acabou se tornando porque os caras começaram a ganhar tudo. E você parou no tempo. Você que sempre foi, durante 5, 6, 7 décadas, o principal time da cidade e talvez o principal do país, torna-se o segundo da sua cidade. E enquanto os demais adversários continuam muito bem. Você tem o Chelsea que deu uma desleixada também por questões políticas e externas e dono envolvido em um monte de coisa, enfim. Mas você tem o Arsenal que se estabeleceu como um protagonista. O Manchester City que é o protagonista porque é um time que tem muita grana e tem o principal treinador e conta os principais caras. Que é o outro grande, que é o grande rival, na verdade. O grande rival, o Liverpool que é o grande rival, estabelecido com um trabalho técnico muito especial, um trabalho de diretoria também de construção muito bom. Mas e você vê um time que continuou gastando muita grana e gastando mal, né? Isso. Que foi o caso do Manchester United. E em temporadas para trás, né, não tinha tantos outros times que roubavam vagas, né? Hoje a gente tem, com o crescimento da Premier League, o Aston Villa, o Newcastle, o West Ham. Então, tipo assim, antigamente era o Big Six ali que a gente falava e você tava garantido. Hoje em dia você acaba em 10º no campeonato. Big Six, né? Hoje em dia você acaba em 10º no campeonato, você vai olhar para cima da tabela, você fala, pô, pior que isso aqui tá certo. Não tá tão errado assim, porque eu tenho os outros times que foram, né, muito investimento, não é fácil. Antigamente o Manchester ia lá no Aston Villa e tirava o Carrick de lá, ia no West Ham e tirava no seguinte. Hoje em dia, pra você ir lá tirar o Paquetá, pra você ir lá tirar os grandes craques. 70 de libra. Não, até mais, 120 milhões no Rice. Aí já dá pra... O Tevez que veio naquela época. Você tava com a lista aí das 5 maiores contratações da história do Manchester, né? Vê se você acha. Se buscar isso aí Mas acho que você falou, acho que era o quê? Você já até sabe. Não, era o Pogba. O Anthony, segundo ele mesmo. O cara nasceu. Acho que era. Aí, acho. Olha lá. Tá aqui, Em primeiro, Paul Pogba. Segundo, o Anthony, o famoso Anthony. Terceiro, Harry Maguire. Em quarto, Sancho. E em quinto, Lukaku. Ou seja, a gente tá falando de 5 contratações que a melhor foi o Pogba. Por incrível que pareça. Tipo assim, nos seus altos e baixos, a melhor foi o Pogba. Então, tipo assim, claro, tem a questão do investimento, de ser a liga inglesa, de ser... O Manchester também para contratar é um parto, né? Qualquer jogador que vai, ele fica 15 milhões mais caro na época dos Glazers, e para vender ele ficava 20 mais barato. Não, fizeram a proposta pelo Elanga agora, falaram de 50 milhões de libras no Elanga. Nós costumamos vender ele por 10. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Mas é aquela coisa, gastar por gastar. Óbvio que todos esses nomes que vocês falaram aí, quando foram contratados, eles estavam em alta. Ótimos nomes. Mas se você for ver, nenhum vingou. Aí você vai ver o Liverpool, que a gente fala que talvez não gaste tanto quanto o Manchester City, mas o Manchester City também gasta, mas praticamente não erra o tiro, não. Sim. Raramente. Mas é o que eu tô falando com vocês, tipo assim, não é o principal problema, mas é um problema. Porque quando você tem um trabalho coletivo, peguem os times do Klopp das últimas temporadas e vejam, claro, o investimento que foi feito de grana de contratação de caras. Peguem os times do Guardiola das últimas temporadas. Não tem aquele cara, até tem, mas não tem aquele cara, para ele dominar tanto, ele não gastou 1 bilhão de libras e saiu aí contratando todo mundo num cara que era a referência que o Real Madrid faz. Eu vou lá, vou contratar o Kylian Mbappé, porque eu sou o Real Madrid e eu tenho que contratar o melhor cara dessa janela. O City nunca fez isso. O City pegou o Guardiola, que era um zagueiro que se destacou na Copa do Mundo, mas não era o cara que era o cara do mercado e vou chegar... Não era isso. O próprio Rodri, né? Lá no Atlético de Madrid era um bom jogador, mas eram caras que foram transformados em referências das posições deles com um grande trabalho coletivo. Um sistema muito grande. É uma coisa, tipo assim, se a gente for pensar,
Se você pegar, por exemplo, vamos trocar uma coisa. Se você pegar o Antony, por exemplo, quando ele saiu do Ajax e jogar ele na ponta direita do Manchester City, talvez ele daria muito mais certo. Por quê? Você já tem um projeto, você já tem um elenco, já dá certo. Se entrar num projeto totalmente bagunçado que não tá dando certo, realmente você vai amplificar esses problemas que já vinham. E às vezes você não vem como uma solução, você vem como o Savinho entrando agora. Isso que eu ia falar agora. O Savinho acabou de ser contratado pelo Manchester City. O Savinho tá longe de ser o principal cara da janela de transferência que estava disponível aí, principal nível de... Não era, longe disso. Mas quando você pega um Savinho e insere ele num sistema um sistema coletivo do Pep Guardiola, a tendência é que funcione melhor do que você botar ele no Manchester United no sistema do Ten Hag. Exatamente. Ele busca o jogador para entrar no sistema dele, né? Esse sistema é esse aqui. Exatamente. A gente precisa de um jogador assim, com essas características. Vai fazer isso aqui. O Savinho parece que tá lá já tem umas 2 temporadas. Parece que ele tá jogando lá e, tipo assim, ele sabe tudo que ele tem que fazer, o time sabe tudo que ele vai fazer e a entrega é totalmente diferente, o resultado é 100% positivo, né? Então, geram esses problemas, geram essas dificuldades e aí você vai ter uma lista dessa aí, que se pegar também o 6º, 7º, 8º, deve ser provavelmente vai ter mais gente aí, né? O Manchester é o cemitério de jogadores, né? Se a gente for buscar de 15, 16 pra cá, meu Deus, nós temos o Di Maria, nós temos o Mkhitaryan, que veio alto também. Quem entregou foi o Ibra, né? O Ibra entregou, né? Foi embora com... O Cavani não conseguiu. O Cavani entregou, não, o Cavani entregou. Ele entregou bem até, mas aí depois, quando vem o Cristiano Ronaldo... Fica, tipo assim, ele vira reserva e tem jeito. E acaba ficando. A gente tem o Alex Sanches que passou aí também no primeiro dia. O cara já mas essa história é muito boa. No primeiro dia. No primeiro tava naquela fase final do Wenger que o Arsenal só ganhava só a Copa da Inglaterra, não disputava mais título inglês. Ele falava, quero sair, vou pro United. Tava gastando como sempre, Pogba, não sei o que, chegou lá. No primeiro dia, você já viu essa entrevista dele? No primeiro dia ele vira faz o primeiro treino, a primeira sessão de treino, eu quero voltar, dá um jeito, eu quero voltar. E a gente roubou ele do City, né? Ele ia pro City. Nós fomos lá e... Vocês querem outro exemplo de um cara de sistema? Nós estamos vendo aí o Sterling agora, né? Sim. O Sterling deixando o Chelsea, né? Enfim, indo para um novo sistema. O Sterling jogou muita bola no Manchester City. Sim. Depois ele não jogou. E vai reencontrar o Arteta agora lá no Arsenal, né? Talvez agora volte a funcionar. É um sistema coletivo que funciona. Exato. Eu acho que é uma ótima contratação que o Arsenal precisava, e porque ele, pelo que vem, né? Pelo tipo assim, moldes, pacote, né? Os moldes, vem barato. Não, ele vem de graça, sem custos, porque a história é a seguinte, o Chelsea estava querendo mais alguém, né? Praticamente não contratou, mas vendeu muito também. Até levou, né? Saiu muita gente também. Né? Isso, só que para levar o Sancho, tinha que se desfazer do Sterling. O Sterling tem mais 3 anos de contrato com o Chelsea, acho que é o salário mais alto do time. Não era alguém que o Arsenal também estava no radar. O Arsenal também estava buscando. A gente vai falar depois do Arsenal que empatou contra o Brighton, mas aí surgiu a oportunidade nas últimas horas. Tanto é que sai a foto dele chegando para se apresentar no clube lá, para assinar o contrato. Era à noite. Era, sei lá, 11 horas da noite ele chegando ao CT do Arsenal. Então a oportunidade que apareceu, o Saka não tem reserva. Igual você falou, o Sterling já trabalhou com o Arteta quando ele era auxiliar do Guardiola no City. Saber acomodar o cara no time da melhor maneira que ele pode render. A maior parte do salário, o Chelsea que vai bancar. Então, pro Arsenal não pode. Eu acho que ele nunca foi um jogador problema também. Tipo assim, ele já chega entendendo a situação dele, né? Porque, tipo assim, se é um jogador problema que, o cara é um dos maiores salários, era o camisa 10 da seleção até umas 2 temporadas atrás, ele podia vir com aquele que você vai lá, tipo assim, vamos supor que vocês contratam o Sancho. Ia ser, tipo assim, não vem pra ser reserva, ele vem pra causar aqui. Quer jogar. Tipo assim, vai dar alguma coisa aqui. O Sterling, eu acho que não. Eu acho que ele chega pra entender o papel dele e contribuir pra ser um reserva do Saka. E coloca na balança. O reserva era o Nelson, que acabou indo também, de última hora, sendo emprestado pro Fulham. O Nketiah, que era o 9, pegou a 9 do Crystal Palace, saiu. Então, saíram 2 caras de frente. Apareceu a oportunidade do Sterling. Barato. 29 anos. Experiente, que às vezes falta pro Arsenal também, né? Tem um Nuanera, mas é da base, não é o cara. Não dá pra comparar o peso. Não tem como. Tem Liga dos Campeões pra jogar. O Léo, amigo nosso, indignado. Eu falei, vocês trouxeram o Dia Clementino, agora vai desandar. Vai desandar. Tanto é que empatou contra o Brighton, a gente vai falar depois, mas sei lá. Garfo, inclusive, hein? Nossa senhora. Não foi não. Aquela expulsão. Justíssima a expulsão. Vamos entrar no que foi o jogo? Não, acho que antes da gente entrar, a gente já vou passar, a gente não falou do Aposta Online ainda, né? Vou falar mais uma semana, agora minha banca caiu de novo, viu, no Aposta Online, né? Se você confiou aí, a semana tenebrosa. Tanto é que não tem camisa do Arsenal hoje, não tem do Tottenham, representando. do United, tem só do Cirilo. Maravilhosa, inclusive.
Então, Cirilo, não sei se você aposta, porque a minha banca tá só diminuindo lá no Aposta Online, né? Para quem ainda não tem sua continha lá, até R$7.000 de bônus, você cria sua conta, né, Pailinho? Faz o seu depósito lá, lê todas as regras que você tem e até 7.000, né? O Aposta Online, quem foi no Cabuloso aí foi feliz, foi minha parte feliz do domingo, deu para aproveitar pelo menos essa parte do domingo aí, mas a banca da galera aqui deu uma caída esse final de semana, porque semana passada você falou, né? Você foi primeiro no Tottenham, depois foi no Arsenal. Essa já começou no Arsenal, já foi. Então eu sei que o Cirilo tem que ir embora mais cedo hoje. A gente tá gravando aqui hoje. Quem tá assistindo pelo YouTube tá vendo que hoje não tem cerveja. Não é porque o Cirilo tá aqui, é porque a gente tá gravando de manhã. Então a gente tem um expediente à frente. Comigo que vocês fizessem isso também, né? E todo mundo tem um expediente pela frente. Então tem o dia inteiro de trabalho aí. Reservamos para a próxima semana. Então, só antes do Cirilo ter que sair, hoje o desafio Aposta Online, eu que fiquei responsável de trazer a dica. Você não sei se você sabe, Cirilo, é uma espécie de perfil. Eu vi semana passada. Se ele acertar de primeira, ele vai embora. A namorada falou, aquele perfil que vocês jogam lá. Seja fácil. Acho que o resultado do Joca tem dois. Eu tenho dois, um Paelinho, né? Então, a primeira... Não vou falar que é a primeira dica, que a gente sempre passa mais de a primeira rodada. Primeiro combo. Vamos ver se, antes de você ir embora, vamos ver se, pelo amor de Deus, não acerta. Não acerta, não. Não acerta, não. Faz igual é possível. Vamos ver se ele fez fácil demais. Hoje, o desafio Aposta Online, eu trouxe um jogador. Na verdade, é um ex-jogador. Atualmente, ele tem 45 anos e defendeu 6 clubes na Inglaterra. 45 muito anos? Time, hein? Rodou, rapaz. Diego Souza, né? É com o Diego Souza inglês. 45 anos? O inglês é você que falou. Tá. Eu não falei ainda se ele é inglês, se não é inglês. Ele defendeu 6 times na Inglaterra. 6 times na Inglaterra. 45 anos é quando isso aí? Tira 20 mais 20, 80, não posso acertar na primeira, né? Não, e como hoje, nessa primeira rodada... Teoricamente, ele aposentou uns 10 anos atrás, né? 45, né? Aposentou 10 mais ou menos. Aposentou em 2015 ali. Até dá pra jogar até os 40, mas não deve ser o caso, não. Meu chute, velho. Não é possível. Não, deixa eles chutarem primeiro. Não, eu não tô confiante no meu. Não, essa primeira tem que ser mais... Não pode ser muito... Mas eu acho que não tem 45 anos, não. Não pode ser muito fácil assim. Então vamos deixar você por isso. Se acertar, você acabar com a brincadeira, que eu tô cheio de dica aqui. Pode ir, Cirilo. Vamos deixar o Não, vai. Michael Owen. Não. O Owen é mais velho, pô. Não? Acho que é mais velho. Você não compôs? Não, todos têm. Diego Augusto, Hélio Simões, João Vitor Cirilo, Felipe Vieira. Acerta, senhor. Acerta. Não é o Wright Phillips, não. Mentira. Não. Era. Aí acabar, né? Ele trouxe 2. Vai pensar em... Não era, não. Shaw Wright Phillips. Esse aí rodou também. Difícil, hein? 45 anos, 1980. Pro Cirilo eu vou jogar mais uma dica ainda, já que ele é convidado. Eu tô com nome. Não que seja uma dica... Que aí já fica pra próxima. Não que seja uma dica que vai facilitar muito. O último time dele foi na Índia. Foi um time indiano, em homenagem ao Joca. Não, mas ele jogou 6 clubes na Inglaterra? Ele jogou em 6 clubes da Inglaterra. Não só jogou na Inglaterra, não. Na Índia? Não. Mas agora ele defendeu 6 clubes na Inglaterra, atualmente está com 45 anos, e o último clube dele foi um time da Índia. Caramba. É atacante. Acompanhar o campeonato indiano é complicado. É atacante, eu sei que é atacante. Eu não sei se eu tô tentando lembrar quem que é o cara, mas eu sei que ele é atacante. Ué, mas aí... Vamos ver. Eu realmente achei muito que era o Wright Phillips. Vamos ver se tem mais algum pra essa rodada. Na Índia? Não vai entregar muito. Na Índia? Acompanhar um indião... Esse é o indião. Tá difícil esse, cara. Não. É porque essa dica da Índia, ela é mais completa do que ajuda. Exatamente. Se fosse algo muito claro, né? Diz, esse cara se fosse uma dica minha, eu estaria sendo lixado aqui uma hora dessa. É mais complicado. Mas é a primeira rodada. É dica pra né? Nós temos que pensar que ele tem 6 clubes na Inglaterra e 1 na Índia, pelo menos. Exatamente. E 6 clubes na Inglaterra, pode ser que o cara começou jogando no Manchester United, foi caindo, tá lá na 3ª divisão no fim da carreira. Pode ser o Sterling também, que tá virando torcedor lá do FIFA, rodando todos os grandes na Inglaterra. Então a última nessa primeira rodada. Ainda não vai facilitar muito, não. Ele jogou na Índia e no Cazaquistão. A filha dele se chama Sara. Eu acho que ele tem um monte de filha, mas eu não tenho certeza, não. Pode ser mentira isso. Ele jogou por times de 7 países diferentes. Vá merda também, velho. Diego Souza mesmo, né? O andarilho do futebol. Se não foi ele, é mentira. É ele. Então, já falamos de Índia, já falamos de Inglaterra. Só na Inglaterra ele defendeu 6 times
e jogou por 7 países. Esse cara é um cara famoso, né? É famoso esse rapaz. Não, é famoso. Conhecido, Eu sou doido pra trazer um cara aqui nesse desafio aposta online, Ninguém vai que é um jogador lendário, só que é do Southampton, só que ninguém vai acertar. Aí não adianta. Jogador lendário do Southampton, velho. Me ajuda aí. É o Letizier. Me ajuda a te ajudar. É o Letizier, mas eu não tenho como trazer uma. Quem vai saber o Letizier? Chuta aí. Pelo menos chuta. Vou te dar qualquer nome. Adebayor. Não, mas foi um bom nome. Foi um bom chute. Agora, eu não sei quantos times ele defendeu na Inglaterra. Ele passou por 7 países. Acho que o Adebayor jogou em 3 só, né? Acho que o Adebayor é só City, Arsenal e Tottenham, né? Na Inglaterra? Não, mas eu acho que antes dele pro Arsenal defendeu... Ele deve ter defendido alguma coisa assim. Será? Mas então, enquanto o Cirilo pesquisa ali, depois eu volto com a segunda rodada de dicas. Você não pode, depois que a gente se acertou a do Joca, eu fiquei traumatizado. Se acertou na primeira rodada, acaba com o desafio. Não, mas essa daí, se achar que a gente ia acertar de primeiro, o cara jogou na Índia. O cara mandou um Índia. Na Índia. O cara mandou um Índia, velho. O Adebayor jogou no Arsenal, no City, no Tottenham, no Palace. Ah, no Palace. Só. Eu não lembrava. Aí foi parar no Real Madrid, né? Chegou. Jogou um monte de país, tá? A dica não foi... Não foi errado, não. Mas esse dele é chute, centroavante, eu tenho certeza que ele é atacante. Só tô tentando. Por que é certeza? Eu tenho certeza, eu tenho essa memória de Então reportagens desse cara. Arsenal, tem que só traz Arsenal também. É a minha segunda, como é que eu só trago Você tem que começar a pensar. O Adebayor foi por esse caminho que eu conheço. Conheço o rapaz. Você conhece o rapaz? Vamos aí. Mas daqui a pouco a gente sai com isso aí, que essa aí vai ser difícil. Pô, não foi ruim meu chute, cara. Foi bom, foi o melhor chute. Togo, na França, na Inglaterra, na Turquia. Tem mais, ó. Quem mais aqui? Foram 4 países. No Paraguai, jogou no Olímpia. No Paraguai. Jogou no Olímpia? Jogou. Quase acertei, pô. Não, essa dica foi no caminho, foi o melhor chute. Tá igual o Campbell no Tomamos gol dele. O Brent White. Eu tava na Olimpíada e depois eu entrei em férias e dei uma desligada total do futebol brasileiro. Aí eu descobri do nada que o Joel Campbell foi contratado pelo Atlético Goianiense. Foi. Como assim? Aí seria um bom, eu posso falar. Já jogou pelo Arsenal, já jogou pelo Panathinaikos. O que é pior? Ele ou o Bright White parar no... O Bright White também comeu o Bright parar no... Eu acho que do Bright White, ele é dinamarquês. O Campbell, pelo menos, tá na América Central. No Criciúma. O Bolazinha do nada no Criciúma, né? Mas isso aí já tava antes da Olimpíada. Mas isso aí é porque o Botafogo trouxe o Calu. É futebol manager, né? Isso aí. O Botafogo trouxe o Calu. Tipo assim, coisa. De onde que o cara pensa? É o que os caras falam. Meu sonho é estar nessa reunião pra ver o cara que vai sugerir. Quem não tem um nome. Tive uma ideia. É mais fácil o cara que falou que o Griezmann ia vir pro Grêmio, igual a gente falou do que. A gente falou essa aí e o Luka Modric, né? O Modric também. Não é tão fácil de ser. Não é tão difícil de ser contratado. Aí o repórter lá. Eu vou dar uma dica. Je parle français. Não dá, velho. O futebol brasileiro tem dessas também. Balotelli, os caras adoram trazer esse jogador. Sidorf, gente. Sidorf jogou muito no Botafogo. Jogou muito. Foi o quê? 2013 ou 2014? Foi antes, eu acho. Nessa faixa ele tava disputando contra o Cruzeiro ali. 14 ele vai embora. Pra ser técnico do Milan. Ele aposentou. Ele treinou num dia, no outro dia ele foi ser técnico do Milan. A torcida do Botafogo odeia o Sidorf. Odeia, mas tipo assim... E jogou muita bola. Todas as forças. Mas são as loucuras que o Brasil adora. O torcedor brasileiro adora esse folclore. Maravilhoso, né? Teve questão de Drogba no Corinthians. Anelka no Atlético. Assim. São viagens completas que. Mas algumas deram certo, né? Sim. Algumas deram certo. E o Joel Campos tem 2 gols já no Atlético Goianiense. No nosso querido Cruzeiro. Mas é isso, então, para não deixar o Cirilo muito mais triste, nessa volta agora a gente tem que falar um pouco do Liverpool, porque eu quero falar um pouco do Salah. Mas eu sei que o Cirilo tem que estar com a agenda super abarrotada nessa segunda. Tem turma do bate-bola daqui a pouquinho. Voltou apresentando a turma do bate-bola, né? Já convoca a galera aí, ó. Todo dia às 6 horas, né? Inclusive às segundas-feiras tem 2 horas de programa, segue no YouTube. Normalmente de 6 a 7, de segunda a sábado estamos juntos lá falando bastante dos nossos clubes, também com espaço para o futebol nacional, internacional, a gente sempre conversa também. É uma honra ter a audiência dos amigos. É isso aí, lá na Itatiaia. É uma honra pra gente ter você aqui, Cirilo. Muito obrigado. Prestigiar aí o nosso trabalho, nosso podcast. A gente acompanha você lá na Itatiaia, a gente fica feliz demais de ver tudo que acontece, o crescimento, o seu podcast também, né, que é bom falar pra galera, acabou não falando aí. Essa é toda segunda sobre esportes olímpicos, né, todo esporte que chama, no YouTube da Itatiaia também, Itatiaia Esporte, e tem no Spotify, no Deezer, enfim, quem quiser ouvir também, toda semana falando de todos os esportes, menos futebol.
É isso aí. Fala a semana inteira, na segunda. Todos os esportes, menos futebol. Essa semana eu falei de voleibol, semana passada também, sempre com entrevistado especial. E é isso aí. A gente agradece. E se puder voltar aqui, a gente vai programar agora. A gente só vai te convidar depois da rodada. É melhor. Espera o Manchester ganhar e você vai. Aí a gente chama. Senão... Deixa o jogo foi domingo. Convida domingo de tarde. Que aí... Será que você anima? Cirilo, pra quem não sabe, a gente já fez muito pagode na faculdade. Bastante. Tempo bom, né? Tempo bom. Tempo que passa, né, meus amigos? Obrigações estão aí. Mas parabéns pelo trabalho de vocês também. Estou muito feliz em ver vocês aqui falando de futebol. Sei do trabalho que vocês têm também em outros aspectos de marketing. Vocês são muito competentes e o sucesso nós estamos vendo aí nas redes sociais. Vocês merecem muito o que vocês estão vivendo. Parabéns a vocês. Cara, então, a gente agradece. O programa não tá acabando, né? A gente já volta, a gente só vai despedir do Cirilo aqui, porque a gente tem que falar ainda da garfada que deram no Arsenal, continuar com o desafio online, aposta online e muita coisa. E a gente volta. Você que tá vendo aí, olha a mágica aqui, ó. A mágica foi feita, alteramos nosso cenário aqui para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, para você que tá podcast aí, para você que tá nas plataformas de áudio, só não vai escutar mais a voz do Cirilo. E agora, né, a gente já falou bastante de Manchester, da experiência dele. Boi, como é que foi a sua experiência no final de semana com o futebol aí? Não foi boa, né? Não foi das melhores, não. Mas a gente vai falar, né, o Arsenal acabou empatando em 1-1 com o Brighton. Como a gente já esperava, seria um jogo muito difícil, foi um jogo no Emirates. Mas o que mudou completamente o jogo foi a expulsão do Rice com 5 ou 4 minutos do segundo tempo, né? Um lance curioso, né? Acabou virando o primeiro tempo 1-0, mais uma vez o gol do Havertz, uma estourada de bola do Gabriel Magalhães lá na zaga, o zagueiro acaba falhando, a bola sobra pro Saka, ele dá assistência, mais uma assistência do Saka, 3 em 3 jogos, pro Havertz, que encobre o goleiro, 1-0, volta pro segundo tempo, o Rice já tinha cartão amarelo, porque no primeiro tempo o juizão tava igual no Brasileirão. Amarelando todo mundo, distribuindo. Socou cartão amarelo. Só que o lance foi muito curioso. Porque o que a gente repara, principalmente na Inglaterra? Todo ano, todo início de temporada, tem as novas recomendações de arbitragem, né? Já tivemos outras, por exemplo, igual teve na Eurocopa, por exemplo, que só o capitão pode falar com o juiz. Na temporada passada, na Premier League, o número de acréscimos altíssimo. Então, nas primeiras rodadas... Eles fazem os testes, né? Eles fazem os testes, eles pesam a mão. Então, nas primeiras rodadas, eram lá 10, 11, 12 minutos de acréscimo. Aí depois, no meio da temporada, pro final, 6, 5. Para essa temporada, já a orientação de reduzir mais os acréscimos. Então, você tá vendo que nos primeiros jogos, a minutagem ali tá quase sendo 2, 3, 6 minutos se tiver contusão, alguma coisa assim. Mas voltando ao jogo, o Rice já tinha cartão amarelo. Então, ele tem um lance ali perto do escanteio e ele dá as costas pro adversário e meio que joga a bola pro lado, assim, o adversário ia sair jogando, ele joga a bola pro lado, só que na hora que ele joga a bola pro lado, ele toma um bicudo. Mas foi bem na hora, né? Foi 1 milésimo de segundo. O jogador do Brighton vai sair ele ia dar um jogando, chutão, né? É aquele clássico chute pra impedir o cara, pra bola pegar no cara, ver se ele é expulso. Leva amarelo. Só que o Rice deu um toque exatamente na hora. Então foi 1 milésimo antes. Aí tomou... E ele tava de costas. Depois até no Instagram a gente vai colocar. Só que ele tava de costas. O jogador tava nas costas dele. Então o jogador dá um bicudo. Então assim, vai tomar um amarelo também. Ou ninguém toma amarelo. O jogador do Brighton não toma amarelo. E o Rice toma um amarelo, que é o segundo dele. Pela regra, atraso de retomar a partida, segundo amarelo. Mas aí entra o bom senso e entra também o seguinte, não que faria mais a diferença, mas no primeiro tempo, ali em frente ao Arteta, tem uma jogada de ataque do Brighton que o João Pedro sai com a bola, só que o time do Brighton estava avançando, o White ia pegar o lateral, ia pegar a bola para bater rápido. Só que na hora que sai também a bola, sai quase na linha, só um pouquinho, o João Pedro, brasileiro, dá um bicudo. Sem cartão. O que eu falo que poderia mudar? Porque no segundo tempo, só que já era mais pro final, então não mudaria o jogo, ele deveria ser expulso, porque ele toma o segundo amarelo por reclamar lá de um lance, foi até falta pro Brighton, ele reclama com o juiz, seria o segundo amarelo. Ou seja, como o Arteta falou na entrevista, faltou consistência. Falou assim, beleza, se pela regra é essa, tudo bem, seria o segundo cartão do Rice. Mas tiveram outros lances, outras situações parecidas, que o jogador do Brighton também teria que tomar um amarelo. Isso a gente falando de arbitragem do jogo, né? Eu acho que isso aí acontece, assim, o tempo todo. Eu acho que o grande erro no lance do Rice é ele não ter dado aquele clássico amarelo pros dois, né? Tipo assim, era um amarelo pros dois, porque o Rice atrasa o início da jogada. A gente sabe que isso também não é todas as vezes que o juiz dá cartão, uma hora ou outra.
ele vai dar. É igual o do goleiro que fica enrolando, e uma hora o juiz resolve dar amarelo. Então, tipo assim, é uma reclamação igual o Arteta falou. Se a gente for amarelar em todos os lances, isso vai acontecer. E se o Rice, por exemplo, não tivesse já amarelo, eu acho que nem estariam falando tanto assim do lance. Então fica aquelas duas coisas. Mas eu assisti só o segundo. Eu peguei ali com 55 de jogo. Eu já peguei, o Arsenal já tava com um a menos. Eu achei que o Arsenal teve até mais chance de fazer. Depois que o Arsenal toma um empate, mas depois que ele toma um empate, eu achei que o Arsenal teve mais chance de fazer o 2-1 até do que o próprio Brighton. Acaba não perdendo uns gols, mas assim, teve umas oportunidades. Foi só de espetada, né? Foi só de contra-ataque. Mas teve bastante chance. Acho que tem uma com Saka. Outra com Havertz. Uma que quase o Odegaard consegue dar um passe pro Calafiore, eu acho. Ele fica sozinho. E, assim, no final das contas, meio que o Arsenal sai com um empate de bom tamanho pelo que foi o jogo, mas é um resultado que fica ruim pela expulsão ali. E uma coisa que eu não entendi também, eu tava acompanhando, eu falei assim, ó, a partir do momento da expulsão, que foi aquele abafa do Brighton, aí depois, sim, com 65, começou a ter aqueles contra-ataques, ter as chances, mas eu falei assim, esse é jogo com o Martinelli. Martinelli vai entrar ali faltando uns 15, 20 minutos. Colocou o Martinelli, só que colocou o Martinelli no lugar do Odegaard. Eu achei que tinha sido no lugar do tinha gente pra espetar, mas não tinha gente pra dar o passe. Até porque o Odegaard, pra marcar, ele sempre volta pra marcar, mas não é a dele, ele é muito franzino. Mas também o time que tava em campo do Brighton, não tem nenhum cara ali no meio de campo que é gigantesco, que é muito forte. Então eu não entendi, eu não vi depois se teve alguma lesão, se foi algo assim. Parece que não, parece que foi opção, porque entrou o Martinelli, eu acho que ele encostou na bola uma vez, no jogo todo. O Havertz, jogando ali, ficou só ele na frente para segurar a bola, segurou bem a bola, quase inclusive que ele fez um gol lá que ele arrancou, ganhou a frente do goleiro, bateu de biquinho, o goleiro defendeu, aí na volta o Saka tenta fazer o gol, mas enfim, é aquele empate que aí depois você vê o City, daqui a pouco a gente falar do City ganhando, você fala assim, pronto, já abriu 2 pontos. Já abriu, começou. Já acabou o campeonato. Eu só achei que o Arteta demorou muito a mexer no time depois da expulsão. Porque às vezes você tem um jogador expulso que é um centroavante, alguma coisa, você pode demorar mais a mexer, um ponto e tal. Como ele perdeu o primeiro volante dele, eu achei que ele demorou demais. Até porque o gol do João Pedro vem disso, né? Que ele vem, é uma enfiada de bola, o chute, o Raya faz uma ótima defesa. E aí, no rebote, não tem ninguém que veio junto, né? E a bola foi entre a dupla de zaga, entre o meio-campo. Eu achei que o Gabriel, ainda o Magalhães, ele ia conseguir pegar o cara, porque assim, faz a falta, ou sei lá, talvez não fez a falta, porque já tava com a menos, tava com medo de ser. E aí, ali, mais assim, o cara indo pra dentro do gol, né? O juiz podia dar mais um vermelho, você ficar com 2 a menos, ia ser bastante complicado. Não, o treinador do Brighton, né, que eu sou mais velho que ele tem 31 anos, o treinador mais novo da Premier League. E o Brighton, que, sei lá, tá invicto 7 pontos também, assim como o Arsenal, e é o time que acaba que é o segundo time que mais gastou na janela de contratações da Europa, das 5 principais ligas. O primeiro é o Chelsea, porque não tem como. Falar. Se tiver janela aberta, contratava agora também. Já contratava até o Linz ali que tá operando ali, estaria contratado. Mas é aquela coisa, mas também vendeu muito, né? E vendeu muito bem. Se eu for pensar só na temporada passada, tem o McAllister, que foi pro Liverpool, o Caicedo, que foi pro Chelsea, o Sanches, o goleiro, que foi pro Chelsea, agora o Pascal Gross foi pro Dortmund. Acho que o Billy Gilmour foi pro Napoli, né? Foi pro Napoli. Tá contratando muita gente, mas também vende muito bem. Na outra Bissuma foi pro Tottenham. Isso, eu tava lendo um artigo do The Athletic que tava falando desses últimos anos, né? Sempre o balanço positivo ali no caixa. E perdeu o De Zerbi, que foi o treinador que foi pro Olympique de Marseille. Muda muito o time, mas o jeito de jogar ali, a proposta é sempre a mesma. O estilo de recrutamento de jogadores é absurdo. Sabe que vai perder os jogadores depois para os maiores times, mas consegue vender assim. O scout deles é fenômeno. É uma maravilha. Não, o elenco é muito bom, tipo assim, tá jogando com 4 na frente também. O João Pedro, que é um centroavante, tá jogando quase que de 10 ali, um meio. Então, tipo assim, é um time muito, muito promissor, né? Vamos ver o que vai ser ao longo da temporada aí. O João Pedro, pra quem não lembra, né, foi revelado pro Fluminense, aí saiu do Fluminense, foi pro Watford, foi acho que 2 ou 3 anos no Watford, aí foi vendido ao Brighton. Exatamente. E vamos falar do seu... Jogo dominguinho de manhã. Aquele domingo cedo. Já acorda cedo, 9h30. Você acorda, você já acorda tomando cafezinho da manhã, o pão de queijo já desce meio embrulhado. Aí você começa a ver o jogo. Aí o que eu falei? Acho que eu falei aqui no podcast. O Isaac sempre faz gol em nós. Sempre. E eu já não coloquei ele no time do Fantasy. Pra dar
aquele instinto. Essa vez ele não vai fazer. Falando em fantasy, eu vou usar, vou ter que trocar. Eu tava tentando fazer sem o Haaland, não tem como. Não tem Toda jeito. rodada é hat-trick do Haaland, é 51 pontos, triplo pro capitão. Eu fiquei pra trás, afinal, eu vou mudar, vou dar um jeito de encaixar. Mas aí o primeiro gol acaba que sai do Barnes, uma jogada pela esquerda. O Van der Ven não jogou, não ficou nem no banco. Preocupou um pouco, né? Foi mais pra preservar ele por causa do lance, né? Aquele lance do joelho que ficou muito feio. Como o lance é joelho, então o pessoal dá um descanso a mais. O Dragozinho jogou bem, não foi culpa dele, que ele tava jogando aquele lado, mas não foi culpa dele o lance do gol, ele jogou até bem. Aí acaba saindo esse primeiro gol do Barnes, né? Faz o primeiro gol. E a gente tava com mais posse de bola. Tava com 62%, 60 e pouco, se não me engano. Não, eu tava vendo o número de finalizações. Acho que foi 20 contra 9. 20 do Tottenham. Sim, não, a gente tava dominando o jogo. Só que na finalização, porque não tinha nenhum centroavante, ele não jogou com o Solanke de novo? Não, o Solanke não tava machucado ainda. E o Richarlison também machucou no treino. Nossa. Então tava sem os dois centroavantes. Aí ele colocou quem? Ele colocou o Odobert pela direita, que ele joga melhor pela esquerda. Então colocou pela direita. Colocou o Son pela esquerda e colocou o Kulusevski de falso 9. E não funcionou. O Kulusevski de falso 9 não funcionou. Ele apanhou muito ali. Ele joga geralmente aberto pela direita, aberto pela direita ou como terceiro homem do meio campo. O Odobert na esquerda, o Kulusevski no direito e o Son Foi exatamente isso que ele fez no segundo tempo. Ah. No segundo tempo ele já colocou o Brennan Johnson e já abriu o Brennan Johnson na direita. Botou o Kulusevski no meio, também como terceiro homem de meio campo ele vai bem articulando também. Botou o Odobert na esquerda dele e botou o Son no meio. Aí o time foi outro. Já começou abafando, fez o gol de empate, o Porro meteu bola na trave, eu falei, vai virar a qualquer momento. Pressão, numa escapada, o Murphy que tinha, sei lá, nem 10 minutos em campo, a bola do Joelinton parecendo que foi o cross, porque nunca mais vai dar uma metida de bola naquela, no meio dos zagueiros, o Murphy só cruzou o Isaac sem goleiro, eu falei, não é possível. Foi o Wolferão que de novo ele faz gol. Ia rodar depois da venda do Newcastle, que o Murphy já tá lá, já tem um tempinho, viu? Ele tava... Sempre reserva. Aquele jogador de velocidade, mas... Exatamente. Achei que ele ajuda em todas, né? Às vezes de ala que precisa, até de lateral já jogou, já vai de ponta, de meio, o que precisar dele tá lá. Aí nesse gol foi um balde de água fria, realmente. Aí depois entrou o Bergbo, mas também não conseguiu fazer nada de diferente assim. Mas aí foi esse a tônica do jogo. A gente controlou o jogo todo, mas não conseguiu. Exato, né? Não tinha a finalização, a última bola ali pro gol, sempre pecava. Foi um pouco do que eu falei semana passada do Manchester e Brighton, né? Tipo assim, controlou o jogo, teve mais chance, aquele que você vai falando, tipo assim, a gente vai ganhar, daqui a pouco sai o gol. Mas aí, às vezes, você toma uma escapada de um time que tem o Isaac, que tem outros jogadores, você corre o risco de tomar o gol e acabar com... A marcação do Newcastle, principalmente ali perto da grande área deles, é incrível. É praticamente um Mourinho ali. Faz um muro, você gira para um lado, gira para o outro, gira para o outro. E não tem um centroavante, chute fora da área. Então até que os principais lances foram de fora da área. Igual a gente estava falando, você estava falando do G6, que fica cada vez mais difícil, né? Então, 2-1 para o Newcastle em cima do Tottenham. O Tottenham, então, em 3 jogos, soma 4 pontos. E o United, nesses 3 jogos... 3 pontos, foi a vitória do Fulham na estreia. Então, você começa a ver... lógico, são 3 rodadas só. Mas são pontos que lá na frente... Daqui a pouco é aquilo que a gente falou, né? Na Premier League, cada pontinho ele vai fazer diferença para você pegar uma Europa League, pra você brigar pela Champions, pra você ser campeão ou não, né? A gente viu aí, a gente falou várias temporadas que foi decidido por 1 ponto, quase no saldo de gols. Então isso aí vai fazer falta lá na frente, a gente já sabe disso. A gente perdeu, por exemplo, o Manchester, né? Perdeu pro Liverpool, perdeu pro Brighton, que são grandes resultados, mas são esses times que você tá brigando, é o famoso jogo de 6 pontos. Né? Então isso vai fazer falta daqui a pouco, porque o City, né? Mais uma vez, 3 gols do Haaland. Por isso que eu falei que vai ter que entrar no meu time no Fantasy, lá na Liga do Papo de Pub. E é absurdo, né? Porque faz o gol com 10 minutos, depois toma um empate. Mas depois joga a bola na trave, pressiona, aí depois o Haaland vai e faz mais 2 gols, aquela pressão danada, e você 3 jogos, 3 vitórias. Parece que você já viu 15 jogos com o mesmo roteiro, né? Tipo assim, que é a mesma coisa que vai acontecer. Você vai vendo e fala, daqui a pouco vai... Não, o jogo em Londres ainda, você fica com a esperança, sei lá, talvez o West Ham vai conseguir segurar um empatezinho contra o Lopetegui, depois treinador do West Ham, fala assim, não, a gente jogou contra o melhor time da história. Não foi nem o melhor time do mundo, o melhor time da história. E não é da Premier League, o melhor time da história do futebol. Da história. Aí ele largou um pouquinho, né? Vamos falar que ele... Vai fazer o quê?
Que ele largou um pouquinho. E o Haaland praticamente já não fazia gol, né? Aí a gente montou o Exódia. Quando eu falei, né? Porque ano passado ele foi artilheiro, ano passado esse ano, né? Na última temporada da Liga. Foi muito criticado por perder muitas chances, então a gente montou o nosso jogador perfeito, nosso Exódia, melhor finalização, eu coloquei o Haaland. A galera um pouco criticou, mas a gente tá vendo, sei lá. 3 gols nessa rodada, 3 gols na rodada anterior, gol contra o Chelsea na estreia. Então, pra você ver, começou a primeira rodada do City, fora de casa contra o Chelsea. Ganhou. Depois goleou dentro de casa. Mas o Ipswich, o resultado ok. Ok, e agora joga fora de novo. Ganhou 2 jogos, que é o que eu falei que o Manchester não ganhou, que é contra adversários grandes, né? Tipo assim, Liverpool, Chelsea, West Ham, Brighton. Então, caminha pra brigar lá na frente, o outro time caminha pra brigar no meio ali do bolo geral. Mas, ô Boi, jogou na Índia. Que mais que o nosso... Você quer mais dicas, Dan? Vamos para a segunda rodada de dicas do desafio. Dicas aí do Aposta Online. Aposta Online, deixa eu abrir a minha colinha aqui. Ó, 6 times na Inglaterra. Só na Inglaterra 6. Já jogou por 6 times. É ex-jogador, né? Não, ele já jogou por 6 times na Inglaterra, né? Ó, vamos lá. 7 países. É um ex-jogador. Atualmente esse ser humaninho tá com 45 anos. Jogou por 6 clubes diferentes na Inglaterra. E seu último clube foi na Índia. Vamos lá? Então vamos por mais algumas dicas. Tá. A última temporada dele na Premier League foi em 2013. Ele jogou por 6 clubes lá. A última vez que ele teve por lá foi em 2013. 13, 14 ou 12, 13? 13, 14. 13, 14. Beleza. Beleza. Eu ia falar o Walcott já não é, que ele jogou depois. Não, o Walcott não foi na Índia. Mas o Walcott foi pra Índia, bateu 6 clubes. Ele bateu Southampton, Arsenal, Everton e ele jogou mais um depois do Everton. Ele voltou pro Southampton. Aí voltou pro Southampton, né? Então é isso, 3 clubes. 13, 14 foi a última dele. Não, e ele aposentou 1 ano depois. Vou lá, hein? Não é o nosso... talvez seja, velho. Vai querer... Quer mais uma dica ou vocês já vão querer chutar? Dá mais uma dica. Não, mais uma dica. Eu já sei quem que eu vou chutar, mas vou esperar essa dica sua. Eu tô zero confiante agora. Fiz agora pra corroborar com o que o Joca já tava especulando aí na primeira rodada. Falei que era centroavante? Fez 221 gols na carreira, somando clubes e seleção. É o Nicolas Anelka? Eu ia falar que vocês já tinham falado o nome do jogador. Na última, eu ia falar, é o Anelka. Vocês falaram, na hora que vocês estavam falando dos jogadores aleatórios no Brasileirão. Olha as outras dicas que eu tinha aqui. Então, o jogador Aposta Online. Tô voando, tá? Anelka. Com a sua venda para o Real Madrid, o seu ex-clube usou o valor da transferência para construir o CT, que foi o Arsenal. O CT do Arsenal foi construído com a verba dele. Inclusive, quando ele chega, ele faz os primeiros treinamentos lá, tava o Ian Wright ainda, falou assim, esse cara é o... Lógico, né? Na época, né? Mas é o que eles falavam, é o que mais tem características físicas que mais se assemelha ao estilo de jogo do Ronaldo brasileiro. Óbvio que não, mas quando foi dito isso, ele tava com 17, 18 anos, né? Então, o último time dele foi o West Bromwich, que hoje tá na segunda divisão da Inglaterra. Jogou no Chelsea, no City, no Arsenal, no Bolton, no West Bromwich e onde mais? Jogou... Faltou um. Da Inglaterra? É. Jogo que você falou City? Falei. Bolton, jogou no Bolton, no Arsenal, no City, no West Bromwich e o Chelsea. Faltou mais um. Eu esqueci. Depois eu procuro. Esse jogou por 6. Jogou na Juventus, inclusive quando ele veio pro West Bromwich, ele veio emprestado da Juventus. Jogou no Real Madrid. E é isso, eu ia falar. Bem folclórica. Não, e esse time que ele jogou na Índia, ele jogou, aí saiu, depois voltou. Foi ganhar um dinheirinho bom lá, né? O cara jogou em 7 países, igual você falou isso. Poderia ter jogado em 8, né? Se o Kalil tivesse... Eu tava tentando evitar essa parte, né? Mas você lembrou, né? Uma coisa meio de louco. Mas você citou aí um time, a gente falou que ia falar dele aqui, o Real Madrid. O Mbappé fez os primeiros gols dele pelo Real no campeonato, né? Em cima do Betis ontem, no domingo. Do Betis ontem. Passe do Valverde. Não, o Valverde, eu assisti o jogo todo, né? Pra mim, o melhor jogador da partida, assim, óbvio. O Mbappé desencantou, fez os 2 primeiros gols. Antes de sair o gol, ele tava finalizando toda hora, mas finalizando travado, chutava pra fora, chutava mal.
Só que o Valverde, defendendo, atacando, o passe de letra que o Valverde dá para o Vinícius, faz a jogada da direita para a esquerda, toca na meia-lua. Na meia-lua, o Valverde puxa uma letra para dentro da área ali que ninguém esperava. Acha o Mbappé sozinho. O Vini Júnior estava impedido, ele nem mexe, já sabia que estava impedido. O Mbappé faz o primeiro. Depois um pênalti meio a brasileira, né, como a galera fala, que o Vinícius Júnior, mas ele deixa o corpo ali pro goleiro, ele sai cara a cara com o goleiro, dá o tapa e só espera o contato, né? Esperou o contato veio. Pênalti, Mbappé já pegou a bola, já bateu, segundo o Ancelotti, os jogadores que decidem quem bate, né? Porque... Mas deixa eu falar, o primeiro tempo foi um pouco sofrido pro Real Madrid, novamente jogando muito pela esquerda, não estava conseguindo criar, as chances que criavam era sempre muito bem marcado, chegava ali o Mbappé na área travado. O Vinícius Júnior também tomou amarelo, estava um pouco nervoso, as jogadas ali no início não estavam entrando muito, o Sabaly marcando bem ele, lateral direito do Betis. O Betis que estava com o Vitor Roque no banco, entrou faltando acho que 15 ou 20 minutos, teve até uma chance de cabeça, quase que fez o gol, e o Endrick no banco do Real Madrid entrou faltando 3 minutos, mas quase que fez um gol. Teve uma bola do Brahim Dias, o Brahim Dias na verdade, ele entrou no lugar do Ceballos, o Bellingham continua machucado, então o Ancelotti começou com o Dani Ceballos no meio. Saiu, o Ceballos estava ok, apesar que quase que ele entregou uma bola lá ele foi buscar na zaga, quase que entregou para o Betis, mas no final das contas o Brahim Dias entrou e mudou o jogo. Então o Endrick recebe um passe ali do Brahim Dias no finalzinho, sai cara a cara com o goleiro, só que em velocidade bem marcada. Então ele bate ali de biquinho, o goleiro estica a perna e faz a defesa, mas acaba quase que o Endrick ainda, nos poucos toques na bola, faz gol. Mas foi 2-0, 2 do Mbappé, mas foi sofrido. O Betis não teve muita chance, mas também marcou muito bem. Contrário do Barça, né? Deu um chocolate. O Barcelona no Valladolid, né? 7-0. Nosso querido Rafinha, não o Rafinha Alcântara, né? Viu na última semana, o Rapinha para não confundir. Fez 3 gols e, tipo assim, deu assistência, o Barcelona tá encantado com ele, né? Tipo assim, ele tá voando nessa temporada. É outro jogador, ele tá jogando pela esquerda e pelo meio. Tipo assim, também ele tá fazendo essas duas, né? Ele que sempre foi ponta direita pra puxar pra dentro e bater. E tem um Yamin Lamal na direita, né? Estão chamando ele até de capitão por lá, tipo assim. Ele usa abraçadeira. Ele é uma das pessoas que usa abraçadeira, então, tipo assim, parece que é outra temporada, né? Tipo assim, há um tempo atrás o Xavi queria mandar ele embora, parecia que não tinha dado... O Xavi, a verdade é que ele foi uma grande decepção no Barcelona, né? Foi. O Dani Olmo já chegou, fez gol. Fez gol e quase faz 2. Perdeu um outro gol também. Conseguiu registrar. O Barcelona conseguiu registrar. Vai ser pelo visto, o campeonato vai ter mais emoção do que a gente tinha falado, projetado no início. Eu achei que o Real Madrid ia. Óbvio, vai levar tempo, não é? Não é isso. Pra encaixar aquela turma ali, igual a gente vem sempre falando, o Kroos faz muita falta. O Modric, que entrou também no final ontem no jogo do Real Madrid, ele continua, mas a idade não permite ele jogar de contrato, o tempo inteiro. Não consegue mais, mas faz muita falta e vai demorar um pouco para encaixar. E o Bellingham machucado, toda hora a transmissão filmava, ele tava acho que com os pais dele na arquibancada, toda hora ele filmava ele comemorando, super integrado lá a galera. O Atlético de Madrid também ganhou no finalzinho do Atlético Bilbao, lá no San Mamés, gol do Ángel Correa, o argentino. Eu não vi se o Julián Álvares foi pro jogo ainda, não cheguei a... Ele deve ter ido, porque ele já estreou há bastante tempo, você já deve estar jogando regularmente. Não vi se ele começou. Mas a La Liga é isso, né? Barcelona liderando. Surpreendente, né? Vamos ver se vai durar. O Hans Flick tá bem, né? Tipo assim, é uma nova do Barcelona também, usando o que eles sempre gostaram, que é a La Massa, né? Parece que achou um volante lá que tá jogando demais também, o zagueiro, o Kubarsi, que tá jogando muito. Vamos ver como é que vai ser o restante da temporada, porque é aquilo que a gente fala. É uma temporada longa. A gente vai até falar disso no próximo programa, porque hoje a gente não precisa dar os nossos pitacos, porque infelizmente a gente tem a nossa querida data FIFA, pra gente não ter aquele sábado de esportes, aquele domingo de esportes. Então a gente vai, pro próximo programa, a gente vai falar muito de Champions League, que tivemos o sorteio, né? A nova Champions League. Então a gente vai falar sobre os jogos, como é que ficou o jogo do Arsenal, até da Liga Europa, né? Do Manchester e do Tottenham também. E o Chelsea na Conference League, o Servette, que já tá rolando na Conference League, né? Você viu o push do Servette zoando o Chelsea? O Chelsea indo pra
esqueci o país, não sei se é Suíça, acho que é Suíça, pra jogar contra o Servette. Eles postaram a foto do avião com a delegação. Eles fizeram a montagem como se fosse um avião emendado no outro pra caber o elenco, a delegação do Chelsea. Perdeu, né? O Chelsea conseguiu perder o jogo ainda, mas como ganhou de 2 a 0. Tinha ganhado a mais em casa, no saldo ali ele acabou classificando. Então hoje a gente não vai dar os nossos pitacos. Semana que vem vocês têm que pensar uma apostinha. Na volta da data FIFA, olha pra você ver, casamento do Nassif e Kênia no sábado, festa, aquela confusão que horas toda. Que é o jogo? O jogo no domingo, 10 horas da manhã, Tottenham. O jogo é domingo? Domingo. Senão eu ia falar, você vai casar no dia do clássico, meu patrão? Eu achei que o jogo era aquele de 1h30 no sábado. Não, é o crime. Só for no casamento depois do jogo e se... você é padrinho, domingo. Justamente. Se o padrinho, você vai marcar um negócio no dia do clássico, não existe. Sinto informar. Então, e o Rice, que foi expulso, a gente falou, já não vai joga. Jogar. Baita falta. E o Tottenham dá tempo do Van de Ven recuperar tranquilamente. E não machucou, não? O som tá bem? A turma lá tá tudo bem? O som tá bem. O som gosta de fazer um gol no Arsenal, né? Não, mas quem gostava mesmo era o Kane, né? O Kane já tava... Tem que jogar com a camisa dele por baixo. Só tem que fazer igual o Sérgio Ramos fez uma vez, jogou com a do Ozil por baixo. Joga por baixo, filho, só pra dar sorte. Tudo que a gente precisar usar, a gente vai usar. E falar em sorte, parece que agora é lá em Tottenham. Nós estamos precisando pontuar aí. Não, não, porque o City, depois eu tenho que ver quem é o City. Não, e volta da data FIFA. Ver quem o City vai pegar também. Aí joga contra o Tottenham e depois o Arsenal joga contra o City. Já volta assim. E vai ser o tempo que o Arteta falou, não, vão ser nesses dias aí, nós vamos trabalhar o Sterling. O Sterling não faz mais parte da seleção da Inglaterra. Isso é bom. Dos brasileiros, só o Magalhães que foi convocado, o Jesus segue machucado e o Martinelli deu uma queda mesmo. Aquilo que a gente fala, no Brasil, a pausa para a data FIFA, o treinador fala que é o tempo para ele trabalhar. Na Inglaterra, nos grandes times, não é, né? Porque todo mundo vai embora, né? Tipo assim, o cara fica ali com a base treinando e uns 4, 5 jogadores. Sobra só a galerinha do bobinho, vão fazer um campo reduzido, mas para isso é bom para o Manchester, por exemplo, no Ugarte, é bom para recuperar alguém que tá de lesão. É boa, então... Acho que é isso, né, meus amigos? Não, acho que só eu passei rapidamente antes do Cirilo ir embora, a gente falou do Salah. Verdade. O Salah, após o jogo ontem. Uma baita entrevista. Falou que é provavelmente o último ano dele de Liverpool. O Liverpool, do Arne Slot, a gente não falou, mas só fez uma contratação, que foi o goleiro, como que é o nome? Do Mamar Dash. Na verdade não, né? Que veio do ele não vem nessa temporada, ele vem na próxima. Contratou só o Chiesa. Isso. Aí, o Chiesa, que a gente estava falando no episódio anterior, preço de banana, 13 milhões? 3 milhões de euros. Dividido de 4 vezes. Mas que isso? Não, isso aí foi pra... 13 milhões de euros dividido de 4 vezes. Não foi nem à vista a contratação. Inacreditável. E eu tô falando, esse cara não vai jogar. O joelho dele é alguma coisa que não se entende. E o time do Liverpool, 3 jogos, 3 vitórias, como se nada tivesse acontecido. Saiu o Klopp lá depois de anos, veio só o Chiesa. Bem mantido, mesmo elenco. Mas uma coisa que a gente falou tá meio que no cobertor curto também, porque não contratou ninguém, tiveram algumas saídas. Saiu um zagueiro, saiu uma galera da base, o meio-campo perdeu um outro jogador. Então, assim, machucou tal cara. É claro, para um jogo, entrar no segundo tempo, uma troca ou outra, beleza, você colocar o Curtis Jones para jogar, o Harvey Elliott, alguma coisa assim, mas você vai pegar a Champions League, você vai pegar a temporada grande, você vai pegar igual o Arsenal agora que perdeu o Rice e vai jogar contra o Tottenham, é complicado você colocar E falando nisso, o Merino chegou depois de um tempão de negociação. Primeiro treinamento, o Gabriel Magalhães caiu em cima do ombro dele, ele tá fora por algumas semanas. Tem data FIFA aí também, mais 2 semaninhas para ajudar na recuperação, mas... E aí perde o tempo também de adaptação, né? Que era para ser igual ao do Sterling, né? Vai ter 15 dias para ele treinar, para ele conhecer o sistema... ver como é que o tempo roda, vai ser... Não, e você falou do Salah, Boi, é importante ver também que o Alexander-Arnold e o Van Dijk também é o último ano de contrato, né? Último ano, e não tem conversa aí, por enquanto, de renovar. O Salah falou isso só pra pressionar um pouco, pra ver se vai... Claramente, ele falou que, ninguém chegou ninguém pra renovar. É, meu último ano, né? Porque ninguém me falou pra renovar, então... E o Salah que eu tava vendo lá na lista. Aí eu não sei também com base em que a lista, né? Mas é mais pra pegar no pé do United. Estava no Prime Sport Video lá. A relação de gols no Old Trafford. O Rashford, acho que é o artilheiro, com 31 gols. Mas o Salah tá ali com 10 gols em Old Trafford. Ele tá empatado com o Marcial.
O Martial com 1000 anos de United. Tem 10 anos. Mas a partir de 2020, a temporada 21. Ah, tá. 22. Mas de 21, 22, o Martial deve ter feito 15 jogos no Old Trafford também. O Salah, que no início dele no Liverpool, no início dele, ele não fazia gol no Manchester. Tipo assim, ele era criticado por jogar mal contra o Manchester. Aí nos últimos 3 anos aí, desandou a fazer hat-trick, a fazer 2 gols todo jogo. Aí que desandou, mas tipo assim, ele era acostumado a não jogar contra o Manchester, era até uma crítica que ele... Então, pra encerrar e pra gente ir embora, vamos passar só os outros resultados aqui da rodada. Chelsea empatou, saiu na frente, jogada do Palmer, assistência, gol do Jackson, mas empatou 1-1 Crystal Palace, golaço do Eze, né? Agora esse aqui foi inacreditável. Isso aí foi. O Everton abriu 2-0. Esse aí. E no finalzinho, o nosso ganhava até os 86. Nosso querido Xandar. Ganhava até os 86. Até os 86 ganhava. Tomou a virada em casa. 3-2 pro Bournemouth. Como eu disse, vem forte na briga pelo rebaixamento. Vem cair. Brentford, 3-1 em cima do Southampton no sábado. Southampton também, igual a gente falou, vai cair. Agora esse joguinho aqui, ó. O primeiro gol na Premier League depois de 22 anos. Ipswich Town 1, Fulham também 1. O Aston Villa se recuperou da derrota pro Arsenal, ganhou fora de casa de 2-1 do Leicester. O Leicester também, que a gente acredita que já vem com problema financeiro também, além de tudo. Nottingham Forest 1, Wolverhampton 1. O Wolverhampton que apresentou o André, esse Fluminense. Apresentou e jogou. Chegou na sexta e jogou no sábado. Então tá com 4 brasileiros. E agora, data FIFA, vamos ver. Newcastle 2, só a gente falou. Seguimos sem nenhum 0-0 ainda na Premier League, então. Então é isso, né? É isso, um ótimo programa aí. Tivemos a presença do Cirilo hoje para brilhantar um pouco o programa. Tivemos até um pouco mais de lucidez, né? 30 minutos de lucidez. Pra gente poder não falar muito dos jogos dos nossos times, né? Que não foram tão positivos assim. Semana que vem a gente vai poder vir tranquilo, que nenhum time vai ganhar, nenhum time vai perder. Tem que levantar uns assuntos meio polêmicos, mas não a nível Sormani, mas pra gente De ter uma pauta. não jogaria no Brasileirão. Não, ele mandou essa aspa aí um tempo atrás. De Bruyne não jogaria no Brasileirão. Não. No máximo no Goiás. No Goiás. Que está na Série B. E com isso, Lins Vandowski, nos despedimos do episódio 5 e vamos almoçar. Hoje foi de manhã a gravação. Um abraço. Um abraço. Vou almoçar, deixa eu comer uma pimentinha aqui. Vou almoçar uma pimenteca?